eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, né, para a gente começar a live. Eu sou formada em Direito, né? E tive a oportunidade também de fazer extensões em Direito em intercâmbios europeus. E eu tenho 2 trabalhos na Europa. Então, tem aquele que é meu ganha-pão, que é o meu salário, que paga tudo, né? Então, eu sou chefe de advocacia política numa organização europeia de luta contra a discriminação. O nosso foco central é discriminação racial, mas tem intersecções aí com gênero, LGBT, handicap, etnias, dentro do contexto europeu. Então, nós fazemos todo... É um trabalho bem diferente, porque a advocacia no Brasil é uma coisa muito estática, né? Você só pode ser advogado, juiz, promotor, e é isso aí que resta, né? E na Europa, não. Você tem aí um grande legado de profissões dentro do direito, onde você pode ser um pouco mais criativo. Então, eu faço a parte que a gente chama de hard advocacy, que é essa parte de fazer fazer advocacy dentro das 2 cortes europeias, tem a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Europeia de Justiça, mas no que toca à discriminação, mas dentro do contexto de uma ferramenta que se chama litigância estratégica, não é todo caso que vai para a corte. Então, são aqueles casos que a gente quer fazer mudança de lei, né? Então, não é que a gente quer só um aval, a gente quer uma mudança estrutural. E isso é meu trabalho que ganha meu ganha-pão, já estou há mais de... Quanto tempo já? 18 anos. E o meu trabalho criativo, que eu uso as minhas asas, é que cofundei com os amigos uma associação que se chama Revibra, que dá apoio a brasileiras, mulheres, vítimas de violência de gênero. Ai, que legal. E que aí tem o recorte da violência doméstica, violência de gênero, feminicídio. E dentro desse recorte tem o que a gente chama das Mães de Aia, que também é uma organização irmã que nós temos no Brasil, que são aquelas mulheres que sofrem a etiqueta de serem interpretadas como sequestradoras dentro de uma disputa de guarda internacional. Então, as pessoas, por desespero, dentro do contexto da violência doméstica, fogem com seus filhos e caem no que a gente chama da Convenção de Haia, que é aquela Convenção de Subtração de Menores Internacionais. Então, eu trabalho de maneira voluntária, gratuita, há mais de 8 anos com essas mães, com uma equipe grande. Nós somos uma equipe não somente de advogadas ou juristas, nós somos também uma equipe de psicólogas. Aliás, a nossa equipe de psicólogas é muito maior que a equipe de juristas. Ju, porque aqui se tem nos Estados Unidos. Bárbara acabou de entrar. Temos uma associação membro nos Estados Unidos, a Brave, nos Estados Unidos. Nós temos sim. E que é uma associação irmã. E dentro desse contexto, a gente traz contextos da intersecção da guarda internacional com a violência doméstica e tentando trazer a interseção da Convenção Internacional de Haia. Mas é uma loucura. Essa parte é a parte voluntária, né? Uma associação que eu criei há 8 anos para trazer mais soluções ao problema da migração dentro do recorte de gênero. E o outro é meu ganha-pão. Então, Ju, eu queria uma coisa que, assim, tem milhões de perguntas para você, acho que as pessoas também têm milhões de perguntas. Eu queria começar com uma pergunta, que é o seguinte, uma vez eu assisti, quando acabou o Big Brother, ou coisa parecida, o Babu falando que era errado a gente falar negro, que a gente tinha que falar preto. Aí eu assisti uma outra live, que ele falava que dependia das pessoas, que isso não fazia tanta diferença, que você perguntasse. Resumo, já assisti um monte de pessoas falando coisas diferentes nesse sentido, me esforcei em aprender isso, antes até de ter a ideia de falar com você sobre isso,
mas eu queria que você me explicasse melhor, porque eu acho que você é uma das melhores pessoas que tem para me explicar sobre isso e as pessoas que estão assistindo também, né? Assim, não tem um monopólio da ciência, né? Então, eu vou dar a interpretação que eu estudei e que eu acho que é melhor para todo mundo. Da terminologia, né? Preto, negro, né? É isso que você quer chegar, né? Somos Sim, pretos, sim. somos negros, Como somos é o pardos, correto né? né, de se falar, né? Não, então, eu acho que tem tudo no contexto regional. Eu acho que primeiro você tem que parar de onde você está. E do contexto regional, você tem que ver a evolução da terminologia. Dentro do contexto brasileiro, que é onde vocês estão agora no Brasil, eu estou em Bruxelas, estou na Bélgica, né? Por exemplo, Tem a gente nos Vivi Estados está nos Unidos aqui Estados assistindo. Unidos. A Vivi também estudou com a gente, a Vivian Esteves, está nos Estados Unidos. Então, ela vai, assim, eu no Brasil, você no Brasil e na Europa e ela nos Estados Unidos, nós vamos usar terminologias diferentes. E temos evoluções diferentes. A terminologia vai com a evolução do movimento também. Então, hoje o preto no Brasil parece ser a terminologia mais adequada, porque o preto vem de uma evolução histórica, de emancipação, né, de empoderamento, onde a pessoa que era considerada suja dentro da negritude, porque o negro fazia uma referência escravocrata, histórica, colonizada, colonial, trazia dentro disso uma quase eliminação da identidade negra, e o preto foi uma forma de se apropriar da identidade negra. Então, hoje o coletivo negro, na sua grande majoritária, majoricamente brasileira, ainda mais no eixo sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, vai preferir o preto, porque o preto dá referência à emancipação do movimento negro. Mas em outras regiões do Brasil, o negro vai ser uma forma mais identitária de reconhecimento. Por exemplo, o preto é ligado ao sujo e o negro é ligado mais à questão da cor da pele, é muito mais ligado, é como você vê a identificação da pessoa. Então, é muito complicado. A resposta é simples. Pergunta com quem você está falando. Entendi. Porque é a mesma interpretação do LGBTI, é a mesma interpretação de quem tem deficiências ou habilidades físicas. Você não pode chamar todo mundo de deficiente físico, por exemplo, né? Você tem que perguntar para a pessoa assim, como é que você quer que eu descreva a sua habilidade? E ela vai descrever para você. Se você quer falar com alguém que é LGBTI, que é trans, você quer descrever você como? Na sua transexualidade, na sua fluidez de gênero. Então, e a negritude é muito bem disso. Por exemplo, se você chamar eu de preto dentro do contexto europeu, vai pegar mal. Se você chamar alguém de nigger no contexto americano, pelo amor de Deus, dá prisão. Mas no contexto brasileiro... Nem tente fazer isso. Pelo amor de Deus, não dá. Mas, por exemplo, o negro no contexto europeu, por exemplo, em francês, a palavra negro, que é nègre, ela referencia a escravatura, aos escravos, né? Mas se você usar preto, que não existe preto, existe o noir, que na tradução também seria um negro. E nisso você tem que ver todo o contexto linguístico, local, regional, histórico. E tem que entender a emancipação do movimento de cada um no contexto. Então, dica número 1, pergunta como você está falando. Como é que você quer ser identificado? Como é que eu posso chamar você de negro ou de negra, preto ou preta? Eu, por exemplo, se eu me perguntar, navego bom nos dois. Contanto que você não usa nenhuma palavra pejorativa para denegrir o que é preto e o que é negro. Esta vai ser a segunda pergunta, na verdade. Porque como a gente ensinar os nossos filhos, né? E até nos educar de toda forma, né? Minha segunda pergunta seria: quais são as palavras? Porque às vezes a gente não tem noção, né? Que umas palavras que a gente usa comumente aqui no Brasil são relacionadas à escravidão, a toda essa situação que ocorreu, né? Eu até aprendi com meu filho, coisa que eu não sabia, porque a gente estava falando hoje, né? Estava explicando como eu acho a escola do João uma escola muito legal nesse sentido, e até na parte, é uma escola até religiosa, e na parte de religião ensina realmente teologia, né?
vários tipos de religião, tanto as de matrizes africanas, quanto as hindus, indianas, tudo, né? João aprende judaicas, todas. E eu acho isso muito legal culturalmente, até para você aprender a respeitar, né? Normalmente você respeita mais aquilo que você conhece, né? Eu acho muito importante a gente ter esse tipo de diálogo, porque quanto mais você conhece de qualquer coisa na vida, você aprende a respeitar, né? Porque por mais que eu posso até discordar de alguma coisa, né? Não ser a forma que eu penso, mas com conhecimento, quanto mais você tem conhecimento, eu entendo que mais você respeita aquilo que você conhece, né? E eu acho que o respeito e o amor, né, resolvem a maioria dos problemas no mundo. Então, assim, eu acho que já vai um pouco por aí. E aí, por exemplo, o João falou que antigamente, movimento de ressarcimento monetário para afrodescendentes lá nos Estados Unidos. Ainda não chegamos lá. Reparação. É o movimento da Muito reparação, interessante. do slave trade, do reparation do slave trade, da reparação do movimento da... E é isso mesmo. Alguns países que estão mais emancipados já passaram dessa questão identitária, já estão na questão estrutural, e a Vivi tem toda a razão em falar disso. Mas voltando à sua pergunta, né? O que é certo de... Porque assim, o João me ensinou que... porque o João me ensinou que não é falar mais escravo, são escravizados, que escravo era como se fosse, ele tivesse escolhido ser escravos. Não, que eles foram escravizados. Então não é certo mais falar, os escravos, sim, os escravizados. O João me ensinou isso, né? Então, assim, eu queria saber qual mais palavras, né? Tipo, denegrir e tudo mais. Cara, em português tem várias, né? E tem uma questão geracional muito grande. A gente, quando era criança, quando se conheceu, chama outro de neguinho, né? Mulata cor da pele, mulata tesão. Moreno cor do pecado. Cor do pecado, criado mudo. Essas coisas que as pessoas nem se Gente, essa do criado mudo eu não fazia ideia, sabia? Criado mudo. Nas coxas, né? Nas coxas. Não sei se você sabe, nas coxas é uma coisa mega interessante. É porque, como as pessoas não tinham ferramentas para fazer telhas, os escravos eram obrigados a sentar um do lado do outro para fazer telhas de casa. E eles não tinham molde, então eles criavam um molde dos telhados na coxa. Então, fazer na coxa quer dizer que você não tem o mesmo padrão, né? Então, nas coxas. E tudo isso remete a o meu amigo lápis cor da pele. Da pele. O criado mudo, né? Porque ele ficava a noite inteira. Cabelo bom, cabelo ruim. Eu acho que pode começar assim. Tem o vocabulário que a gente sabe que pode. Tem aquele vocabulário que a gente sabe que é errado, tipo neguinho. Não, né? Neguinho não dá, né? Eu chamo os outros de neguinho. Eu sei que no carioquês, então, a gente passou a nossa idade inteira, a nossa geração, chamando todo mundo de neguinho, né? Neguinho. Mas neguinho era qualquer cor, não tinha nem cor, né? Não, neguinho é o coletivo. Neguinho é o coletivo. Então, qualquer coisa é neguinho. Mas, assim, neguinho é mega pejorativo, é muito racista, é muito racializado, remete à questão escravocrata. Você tem aquela questão do corpo negro como corpo de desejo, onde você não pode... É o moreno cor do pecado, né? A cor do pecado. Você tem aquela cor da aniquilação do corpo negro também, né? Tipo, cabelo ruim, cabelo bom, traços finos. Traços finos, Você tem vários adjetivos aí, e sinônimos e palavras que podem dizer o que é errado ou não na terminologia que pode ser considerada racista. O que é bom saber? Quando você sabe que está dando incômodo em você, tipo assim, tá certo ou errado, provavelmente está errado. Verdade. Essa é a dica. Quando o negócio mexe em você, te traz um de como se fosse, cara, será que tá certo? Provavelmente está errado. E aí que a gente tem que começar a escutar e a estudar. Por quê? O negro, ele é educado da mesma maneira do branco. Ele tem um universo branco, eurocêntrico, né? E de um padrão que é muito normativo do padrão branco. Então, a gente também estuda as mesmas coisas, é criado da mesma maneira. Então, para a gente chegar nessa evolução de falar assim, opa, peraí, isso aqui pode estar errado, é o mesmo grau de, como é que fala assim, de descoberta para o negro que um branco. Mas o negro, como passa isso todo dia,
ele tem um filtro mais automático. Ele vai falar assim, pô, isso aí você não está pegando bem, está pegando mal, e pode ser pejorativo. O que é importante saber é que a maioria desses termos pejorativos, o que as pessoas acham que é certo ou errado, eles partem da fragilidade de alguém que não é afetado pelo racismo. Eles passam da fragilidade de alguém que é branco. Então, não é dizendo que eu, negra, me sinto fragilidade por você me chamar de neguinha, ou traços finos, ou cabelo liso. Alisa esse cabelo aí, esse cabelo esquisito, o cabelo bombril. É o branco que decide se eu tenho que ter essa dor ou não. Então, eu acho importante também que o racismo ele vem dentro de uma questão histórica, dentro da dor que o branco tem do seu incômodo, muito mais do que a pessoa racializada negra. E aí, a questão da racialização vai além da cor da pele, e isso é importante falar. Quando eu falo racialização, estou falando de negros, estou falando de índios, estou falando de pardos, estou falando de colorismo. Quer dizer, são as pessoas que em algum momento... Asiáticos, né, também. Asiáticos, árabes, migrantes. Por exemplo, os migrantes brasileiros na Europa, apesar da sua cor branca, são racializados como negros, porque o grupo migratório, o grupo migrante, é o grupo racializado. Um outro exemplo, o judeu no Brasil não é um grupo racializado, mas o judeu na Europa é um grupo racializado. É cigano, né? Na Europa, em Portugal, cigano, Deus que me livre. Não, cigano é um dos povos que mais sofre. Inclusive, a terminologia cigana é uma terminologia errada, porque o cigano já é um termo pejorativo. A terminologia correta seria Roma, que é um grupo. O Roma é a terminologia que distingue esse termo guarda-chuva das pessoas que são móveis em seus territórios e que criam uma identidade na mobilidade do seu povo, que seria uma minoria étnica. Então, na Inglaterra também os indianos, né? Estava até te contando uma situação que quando eu fiz intercâmbio lá, eu, por ser morena, as pessoas não sentavam do meu lado no ônibus, era assim, era chocante, podia estar o ônibus lotado, não sentavam do meu lado, e o indiano, que o menino indiano, tinha um menino que sofria todo dia bullying, era um negócio que me revoltava, a ponto de eu quase ter batido nos garotos, tipo, na época, assim, eu fiquei tão revoltada, eu chorava, sabe? Que o menininho sofria bullying diário dos ingleses porque ele era indiano, sabe? Então, assim, era um negócio muito chocante. Cara, é tudo que remete ao universo não branco. Tudo que é o colonial, é tudo que é o étnico, é tudo que não é o padrão. Então, você tem em vários países várias terminologias. Por exemplo, na Europa, alguns países usam o termo pessoas de cor. Na Inglaterra, algumas comunidades preferem usar o BAME, que são as minorias étnico-raciais não brancas, né? O asiático são BAME, é Black Asian Minority Ethnic Group. Aí você evoluiu, aí você criou o POC. O POC são People of Color. Aí você vai olhando na terminologia de universos diferentes e você vai chegar a vários grupos que querem se representados dentro de um coletivo porque se sentem muito isoladas no seu universo individual. Mas, assim, para voltar à sua pergunta dos pejorativos, é uma evolução diária, é um conceito diário. Tudo que traz desconforto está errado. E tem muita coisa errada e você tem que entender também que, às vezes, o negro está numa situação tão desprivilegiada que não vai criar situação de desconforto. E é por isso que a sua live é importante. Quando você fala como criar filhos não racistas, vai além disso. Porque criar filho não racista é dizer, olha, vamos ensinar essas crianças que estão perto da gente a ter uma percepção do mundo que é plural. Que aceita todas as entidades. Vamos falar para essas crianças que todo mundo é igual e que um índio, um branco, um negro, um asiático têm inteligências iguais e que temos que tratar todo mundo muito bem. Isso é um ponto. Então, isso é criar crianças não racistas, quer dizer, elas entendem uma percepção do mundo que é igualitária. Mas o mundo é tão desigual e o mundo é tão desonesto e tem um projeto de uma supremacia branca que é tão secular e tão histórica
que É trabalha milenar, né? Não é nem sei, eu acho que é milenar na até. assim, é antes de Cristo que vem nessa questão de o próprio Cristo que foi, né, branqueazado, o Cristo é branco na Bíblia, mas o Pode. Cristo era preto, né? Então toda essa homogeneização do padrão branco faz com que você não tenha espaço para outras coisas. Então não é necessário somente criar filhos não racistas, você tem que criar filhos antirracistas. Quer dizer, de além de eles terem a percepção daquilo errado e trazer um equilíbrio, porque eles sabem que no consciente normal dele, no normativo deles, aquilo é o padrão de ter pluralidades. Além disso, os nossos filhos têm que lutar pelas desigualdades. Porque se Com eles não certeza. forem agentes ativos das pluralidades para trazer a questão da desigualdade, a gente nunca vai conseguir andar. Por exemplo, quando a gente criou o movimento feminista, das sufragistas, do movimento emancipatório, da década de 70, as mulheres quebraram o tabu. Mas se não fosse os homens falando, tem que mudar a lei, tem que fazer assim assado, temos que ter o mesmo salário, a gente tinha criado um movimento feminista sem homens feministas. E o movimento antirracista é a mesma coisa. Não basta ter um entendimento do que é somente racismo e não ser racista. O negócio é tão desigual e tão desonesto e tão historicamente desproporcional que você não pode ter só uma participação passiva do entendimento, você tem que ter participação ativa. Então, tem que deixar as pessoas da situação de desconforto. Tem que falar para o coleguinha, mas peraí, você está falando isso aí é racista. Tem que trazer as reflexões dentro da estrutura da sociedade. Tem que botar os pais. Quando o pai fala uma coisa que é mega escroto, fala assim, mas pai, mãe, peraí, isso aí que você está falando é racista. E assim, eu tô Então, achando legal que a geração do João aqui, assim, eu tinha uma coach minha que ela é muito legal. Ela é toda ativista para tudo, né? Ela é ativista feminista, ela é ativista para tudo quanto é coisa, ela é super ativista. E o sonho dela é ser cantora, e ela fez um álbum, o álbum que ela criou já, que ela começou a criar, ela é adolescente, né? É todo de cada música em relação a alguma minoria, sabe? Alguma coisa que tem que ser alguma luta, as mulheres, racismo, tudo que você imaginar, assim, tem uma coisinha, assim, sabe? Eu achei muito interessante. E ela tem 14 anos, então, assim, é muito legal. E na casa dela, assim, tipo, se o pai dela fala alguma coisa, tipo, zoando, que antigamente não tinha politicamente correto, né? Alguma coisa de gay ou de qualquer coisa assim, ela fica revoltada, ela briga com ele. Eu falei, olha, não adianta você gritar e brigar, né? Você mostra para ele que não funciona mais assim, mostra para ele que isso não é legal, né? Porque, assim, não eu conheço o pai dela é uma pessoa maravilhosa, e ele não é uma pessoa preconceituosa em si, mas ele tem aquele ranço de antigamente, como a gente falava, neguinho, como a gente falava essas coisas, e para ela, quando ele fala isso, ela fica possuída e ela quer brigar. Eu falei, brigando, você não vai ter a mudança dele, né? Então, assim, tenta mostrar de uma forma amorosa, carinhosa, que isso não é legal, que o mundo mudou, que não funciona mais desse jeito, que a gente tem que falar que mudou, que as pessoas se incomodam de fato, que não existe você fazer bullying ou você tratar mal alguma pessoa, né? Que isso não é legal, né? Ô, Ju, eu acho que eu vou ler essa pergunta aqui, mas eu acho que eu vou tirar os comentários, vou pedir para quem tiver alguma pergunta, colocar na caixinha de pergunta, que é essa perguntinha aqui, mas tem uma pergunta que senão está ficando no seu rosto. Eu vou ler aqui. Juliana, uma dúvida. Há expressões, palavras, obviamente racistas, cabelo ruim, etc. Mas e expressões originalmente racistas, mas que agora têm outro uso. Por exemplo, alguém me disse recentemente que CC é uma expressão racista. Você já ouviu falar disso, não? CC no sentido de. Só acabar de ler que tem mais um pouquinho aqui. Eu não sabia, não sei se esse termo é usado em todas as regiões do Brasil. No Rio, CC seria só fedor. Eu acho que sem conotação racista hoje em dia. Expressões também devem ser canceladas? Perguntou aqui. Eu acho tudo que é pejorativo e que liga a uma etnia, sim. Você não vai falar, por exemplo, se entra um amigo branco dentro de ônibus e está fedendo mal, você não vai falar CC. Assim, o amigo aí cancelou o perfume, você vai usar uma outra expressão. Mas o CC tem uma associação histórica
com o sovaco, né, da negritude, né, que é dentro da expressão do trabalhador braçal, que é no Brasil, porque o recorte no Brasil, novamente, né? Pausou aqui para mim. Ju, É, para mim está aqui, eu não saí. não, para mim É, saiu, reconectou. Queria saber se as pessoas estão. Vocês estão conseguindo ver direitinho, Babi? Tá vindo, tá conseguindo ouvir? Porque para mim tá ruim. eu acho que é da sua conexão ou da minha, tem alguma, mas agora está Acho melhor. que a Eu acho minha que tá ruim. não, mas 6 horas no Brasil é hora de pico do Instagram, né? Então deve ter uma questão de onda aí. Mas Mas voltando tá para bom. a questão Tá do ótimo, então. CC, Tá bom, obrigada. Fala, Ju. tem umas questões que são historicamente ligadas à questão de classe. E como é a questão de classe é ligada à questão de raça no Brasil, que é indesassociável, ela pode ter uma conexão racista, sim. Então, assim, quem é que vai ter CC? Você vai falar que o CC do branco. Você vai chegar para o seu amigo branco que você está com CC, ou você vai falar para o amigo negro que ele está com CC. Então, o CC que a Na gente fala Europa, é eu acho que tem mais historicamente. branco do que negro com CC. Ô, Juliana, vou dizer. Não, mas historicamente a gente fala que preto fede. É, tem. Então, Mas na Europa, historicamente, a gente fala que. Não, no mundo. O odor, a gente fala que o odor africano, o odor do negro, não, mas. né? Não, tô dizendo que na Europa, normalmente, quando eu sinto cheiro ruim, quando eu tô aí, não é de negro, não, tá? É de muito, muito branco, na verdade. Eu sei, mas a gente está falando da expressão, né? Da expressão É. coloquial, né? Então, a expressão coloquial do CC é ligada ao trabalho escravo, ao trabalho braçal, ao trabalho de classe, que no Brasil, CC, né? Que é as glândulas sudoríparas, tem uma colocação classe muito grande, que é do trabalho braçal. E a gente sabe que o trabalho braçal no Brasil é majoritariamente negro. Então, eu acho que é sempre se evitar esse tipo de expressões, sabendo assim, quem isso afeta mais, quem isso representa mais. E, de novo, tá? Não é o sentimento, a fragilidade do padrão, é a fragilidade de quem é afetado por isso. E se você chega para alguém que está cheiroso, você vai chegar o negro e falar assim, mas negro ele é fedorento. Já é uma etiqueta que chega antes mesmo da inteligência, antes mesmo da habilidade, antes mesmo de outras coisas. Então, pode ser, sim, que o CC seja uma palavra pejorativa. Então, eu acho que Mas essa daí nunca tudo que tinha ouvido remete também, não. mas, assim, tudo que remete a negativo pode ser usado de outra maneira. Por exemplo, a coisa está preta. Não, a A coisa coisa está não está ruim, boa, está né? Está ruim. negativa. Está ruim, está negativa. Tipo assim, Eu, tipo, você pode usar outras expressões que não são ligadas à cor da pele, à pretitude, à negritude ou uma coisa escravocrata para referir ao ruim que não seja ligado, remetido. Cabelo ruim. Não, cabelo. Assim, cabelos. por que Todos os não cabelos são existe isso, bons. né? Porque assim, cada um tem um cabelo de uma forma diferente. Não, não. Cabelo ruim, boca, lábios grossos, lábios finos, expressões boas. Hoje saiu uma reportagem da Universidade de Duke Tá que travando, falava que falava travando que as aqui. mulheres. Para mim tá bom. Mas Para que mim também. falava que as mulheres afrodescendentes de cabelo que usavam seus cabelos afros eram consideradas não profissionais no meio do mercado de trabalho. Então, você vê como vai muito além da questão da cor da pele, vai a questão também do colorismo, vai a questão do cabelo, como você se expressa.
Então, qualquer projeção de negritude, ela vai ser sempre levada de maneira conotativa, de maneira pejorativa. Então, o que eu acho que é certo é sempre estar assim, em vez de usar, não, CC, nossa, tá com odor feio aí, tá ruim, né? Porque se levar alguma coisa pejorativa a uma etnia, tá errado, sempre. Qualquer etnia, né, na verdade. Não só Qualquer. negro, né? Qualquer. Qualquer uma, né? Qualquer. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, ser ticano, né? Que eles chamam de ticano, né? Para eles E as pessoas têm que entender. Não, assim, o engraçado é ver que tem amigos brancos, então pessoas brancas. Eu tenho a grande maioria do brasileiro que é considerada branco no Brasil, por causa do cabelo liso, o do fenótipo do nariz fino, dos lábios finos, chega na Europa e as pessoas falam assim, cara, você é negro. Até a Vivi chegou aqui falando que quando ela foi trabalhar nos países árabes, ela era vista como uma pessoa de pele escura. Então, é que o Brasil trabalhou muito bem essa questão do colorismo, essa questão da aniquilação da pele negra e de como misturando a gente ia trazer um padrão branco que as pessoas se sentem hoje mais brancas do que pretas. Mas o Brasil é um país, mais de 50% de negros. A maioria do Brasil é negra, não é branca. E a outra maioria é parda, né? Então, assim, a outra maioria é parda. Na verdade, né, eu acabei de ter uma aula agora de evolucionismo na pós, e todo mundo veio de Rift Valley, né, que é na África. Então, todo mundo, a matriz humana é africana. Então, todo mundo, de alguma forma, é africana. Como na África tem muito sol, a pele é negra, e aí, quando você vai indo para a Europa, como você precisava de melanina para poder. Você não tinha. Por conta das incidências solares, foi clareando a pele, mas tanto que quem está lá em cima é bem mais branco, né? Na Noruega, Dinamarca, que é mais próximo dos polos, mais frio, e quanto mais calor, a gente precisa de proteção da melanina da pele. Então, isso é biológico, né? A cor da pele é biológica, pelo local que a gente habita, tanto que índio também tem a pele mais escura, porque onde ele estava, o pessoal da Índia, Oriente Médio, que é mais calor, é onde precisa ter a pele mais escura para proteção, né? Isso é biológico, né? Então, assim, é da nossa biologia, da nossa... sumiu a palavra, né? Então, assim, a cor da pele depende muito da onde que a gente vive e a incidência solar, o que a nossa pele precisa. Por isso que os seres humanos têm cada uma cor diferente, né? Essa explicação biológica para isso, né? E as pessoas deturparam de uma forma porque, né, é comercial e má, né? Tanto que teve o genocídio dos judeus todos lá também pelos alemães e no mundo inteiro, né, que acontece, né, no Oriente Médio, porque não é da mesma religião, da mesma etnia e sai se matando. Na própria África, eles se matam porque não é da mesma etnia, né, porque quando os europeus dividiram a África, né, dividiram errado, como eles quiseram, e cada um colocaram uma etnia com a outra que não se dava bem e tudo mais. E aí fizeram uma confusão do caramba, e até hoje é um monte de guerra civil na África, dizimam e ninguém ouve falar, né? E as pessoas pouco ouvem falar, a gente vê em guerra, a gente vê em filme, né? Mas assim, o caos acontece lá e ninguém está sabendo, porque não é interessante, né? Muitas vezes, né? E aí eu acho que vai funcionando desse jeito, né? Mas, Ju, uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante, porque eu fiz o dever de casa, né? E eu li o livro da Djamila, que eu achei maravilhoso. Acho que todo mundo devia ler esse livro, que é um livro, até indiquei hoje, é um livro maravilhoso. Outra que eu amo, essa já era apaixonada nela, né? Que é a Chimamanda, que ela tem um livro que eu amo também, que é esse que eu queria falar até, que ela tem um livro e ela tem um TED, né? Que eu já até indiquei há muito tempo atrás aqui na minha página no Instagram, que é sobre o perigo da história única, né? Que ela só aprendeu, e ela fala nisso, né, que ela só aprendeu a história das princesas europeias, e um dia que ela se deu conta que por que não tinha a princesa negra, da cor da pele dela, e quando a gente era pequena não tinha Barbie, a gente tinha Barbie loura, né, nem morena tinha, né, então assim, e só tinha Barbie loura, só tinha, e hoje em dia, graças a Deus, as crianças conseguem ter, né, você pode comprar boneca e bebê da raça que você quiser. Hoje em dia você consegue isso. Então, assim,
Eu acho muito legal isso. Assim, eu acho que dessa forma, na minha cabeça, a gente ensina nossos filhos a serem antirracistas, né? Quando a gente mostra para eles que o universo não é uma história só, que a gente tem várias outras histórias, várias outras culturas, e quando a gente apresenta isso para os nossos filhos, a gente consegue fazer com que eles entendam que o mundo é plural, que nós somos plurais e que todo mundo tem a sua forma de inteligência, né? Que não existe uma inteligência só, existem várias inteligências, e que isso independe da cor da pele, né? Da raça. Isso seria correto, a forma que eu penso? Assim, eu queria voltar à sua primeira reflexão, que é a questão da Uma onde história só. viemos, que nós somos Ah, uma de onde história viemos? só, Tá. que a gente entende que isso realmente é uma tentativa de mostrar que nós somos todos iguais, né? Que nós somos biologicamente idênticos, nascemos dentro de um universo biológico, vamos morrer pó, estamos todos iguais. E isso é uma tentativa de tentar harmonizar a questão da identidade, né? E trazer uma questão da humanidade. Então, se eu sinto isso, você também pode sentir isso, porque nós somos humanos e viemos da mesma raiz. Mas eu acho que é importante também saber que o outro lado da moeda dessa teoria é a questão de tentar minimizar a dor e as diferentes opressões que o povo negro sente. O propósito biológico é um dos propósitos mais eficazes que existe no mundo atual para tentar minimizar a dor do racismo. Então, essa coisa que nós somos todos iguais, porque vivemos da mesma origem, é um projeto de sociedade, é um projeto antropológico que funcionou muito bem até o pós-guerra, né? E que vem dentro da Carta, inclusive, da Carta dos Direitos Fundamentais, dentro da proposta da ONU, que vem dentro da questão da eliminação racial, mas é um projeto biológico para tentar minimizar a dor do negro. Nós somos biologicamente iguais, mas na sociedade nós somos vistos de maneira diferente. Então, a raça existe. Então, dentro de um princípio, a raça não teria nenhum tipo de importância, porque estaríamos todos iguais. Mas nós somos vistos de maneira desiguais por questões históricas. Tá? Isso eu gostaria de deixar bem claro, que eu não sou muito a favor dessa teoria biológica que perpetua, desde a década de 60, a questão da minimização da dor do negro. Não. Mas, de um outro lado, eu acho importante também falar que, por exemplo, Jamilas e Chimamandas, quando elas falam da história única, o que elas querem falar também é a questão do lugar de fala. Tipo assim, a gente vai continuar percebendo a dor do seu lugar ou vai continuar percebendo a dor do meu lugar? Eu tenho 43 anos e a gente estudou na mesma escola. 15, né? Parece 15, mas tem 43, né, Ju? A gente estudou na mesma escola, a gente fez faculdade junto.